Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Hebreus 5, no versículo 13 e 14, que nos diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta da lei é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, Paulo nos fala aqui em Hebreus que nós podemos entender como está a nossa vida espiritual. Porque ele nos diz assim anteriormente, ali no capítulo 12, que vocês eram para ser mestres, eram para conhecer toda a palavra, mas não deram importância à palavra quando ela foi dita. Ela foi dita, você ouviu e não prestou atenção e não se importou com a palavra. Mas vem tempos em que o Senhor ele é fiel para não deixar nem eu e nem você ficarmos perdidos, porque contudo clamamos e pedimos misericórdia ao Senhor. E aí se voltamos ao Senhor. Mas ele diz assim, aquele que está fraco ainda e está recebendo o alimento líquido, porque é criança. Criança não tem conhecimento total da palavra, mas o adulto sim. Mas aquele adulto que lê a palavra, ele compreende perfeitamente a palavra. Mas ele diz assim, aquele que se enfraqueceu na fé e agora está voltando a conhecer as leis de Deus, esse era para ter guardado a lei de Deus. A lei está como leite de criança inexperiente porque não guardou a lei de Deus. Então ele diz assim que aquele que não praticou a lei e precisa aprender a lei novamente, esse é inexperiente, esse está fraco na fé. Porque nós temos um sinal aqui que Paulo nos fala. Aquele que se alimentou com a palavra e cada vez foi se alimentando e tendo mais conhecimento da palavra, ele não será enganado pelo inimigo. Mas aquele sim que não buscou a palavra e a palavra foi ficando no esquecimento, esse não consegue discernir entre o bem e o mal. Então o inimigo ele consegue enganar essa pessoa porque está fraco na fé e no conhecimento. Então ele não consegue discernir entre o bem e o mal. Então às vezes vem setas lançadas e o inimigo consegue enganar essa pessoa porque ela não tem conhecimento sobre a verdade. Quantas pessoas estão passando por isso? Quantas pessoas estão sendo enganadas nesse evangelho mentiroso, evangelho de prosperidade? Em Provérbios nos fala assim que é muito melhor você ir num velório e chorar e saber que você vai refletir que um dia você pode estar dentro de um caixão também, do que você estar numa festa. A festa você só quer saber de curtir, mas o velório não. O velório você vai tomar consciência que você tem que consertar os teus caminhos, que a qualquer momento você pode estar dentro daquele caixão lá. Enquanto numa festa,
O pensamento é só alegria e não vem o reconhecimento das obras. E ali Paulo também, ele nos exorta a respeito disso, que quando você não tem conhecimento, que é inexperiente ainda na palavra da lei, porque aquele que é fraco precisa ainda da lei, porque não guardou as leis de Deus. Então a palavra fala assim, que a lei fala em matar, mas você pode matar uma pessoa com a tua palavra, não necessariamente pegar uma arma e matar a pessoa. O adultério, você não precisa necessariamente adulterar e ir para a cama com uma pessoa, porque aí já é o pecado da morte. Tudo que ele pega uma arma, mata, já é pecado para a morte. Aquele que se deita com uma mulher é pecado para a morte. Mas existe o adultério no pensamento. De você desejar uma pessoa, você já está pecando. Mas ainda é pecado para a vida. Se você reconhecer que você fez isso e pedir perdão, Deus te perdoa. Furtar. Nós sabemos que a lei, que aquele que vivia antigamente não faz isso mais. Muitas vezes nós vamos na casa da mãe, né? Minha mãe não vai se importar de eu pegar isso aqui da casa dela. Não, você está furtando. Você não pediu autorização para poder levar. Você não pediu para ela. Você está furtando. Dar falso testemunho de alguém. Você não sabe nada sobre a vida da pessoa e você está falando dela e você não sabe nada sobre a vida dela. Enganar as pessoas. Mentir. Quantos crentes mentem? Quantos enganam as pessoas? Quantos enganam a lei? Não, vou entrar nessa rua aqui, não tem problema não. Ninguém tá vendo mesmo. Vou cortar por aqui, ó, tô com pressa mesmo. Tá enganando a lei. Desonra o pai e a mãe. Honra todo mundo na igreja. Mas não tá nem aí pro pai, não tá nem aí pra mãe, não faz uma visita, não ajuda, não ora. Então, nós vemos que muitos não estão cumprindo essa lei. E é assim que Paulo nos fala. Se você precisa relembrar tudo isso na tua vida ainda, então você está tomando leite ainda. E por não conhecer essas verdades, você está fraco na fé, porque aquele que precisa ainda saber de tudo isso, sendo que tudo isso era para estar guardado na mente de todos nós,